questão social já atravessa séculos na história do Brasil: o flagelo da seca. A escassez de água, até mesmo para o consumo humano, é uma dramática realidade na região do semiárido. Gerações e gerações de brasileiras e brasileiros, especialmente os nordestinos, já foram e continuam sendo castigados pela falta desse bem tão essencial para a vida. Esta é uma imagem rotineira na paisagem quase sempre esturricada dos sertões. Famílias de agricultores, mulheres e crianças fazem longas e cansativas caminhadas em busca de uma lata d'água, muitas vezes impura ou imprópria para o consumo. Beber e cozinhar é essencial para o ser humano. E para a gente, quando não tem, é desesperador, né? Porque aí você fica... Como é que a gente vai fazer comida? Como é que a gente vai sobreviver? Como é que a gente vai beber a água se não tem ela? O semiárido é uma imensa faixa do território brasileiro. São 900 mil quilômetros quadrados que abrange os estados do Nordeste, o Vale do Jequitinhonha e o norte de Minas Gerais, e ainda o norte do Espírito Santo. No semiárido, caberiam juntas a Alemanha e a França. 22 milhões de pessoas vivem no semiárido, ou seja, 15% da população brasileira. Resultante da falta de políticas públicas adequadas, principalmente no que diz respeito ao acesso à água e à terra, a estagnação social e econômica da região é, na verdade, obra de séculos. Os indicadores até recentemente permaneciam praticamente inalterados, com graves repercussões: o êxodo rural, a mortalidade infantil, o desemprego, a concentração de água em grandes açudes, muitos deles privados, embora construídos com dinheiro público. Como se não bastasse, a exploração do uso político da distribuição da água como moeda de troca eleitoral. O que fica é um sentimento fatalista de que apenas o clima é o grande culpado por toda essa situação. Na contramão da história, a saída que se apresentou para o semiárido foi concentrar água na mão de quem já tinha água. São os grandes reservatórios, os grandes açudes, os grandes canais que beneficiaram historicamente as pessoas que já concentravam o poder, que construíram a partir disso a famosa indústria da seca, que gera mazelas, que condena muitas pessoas à morte, à miséria, ao êxodo rural. Então essa foi a saída que se apresentou. E ainda hoje essa política se perpetua. Então, as propostas que se apresentam normalmente são obras faraônicas, a exemplo da transposição do Rio São Francisco. 1999, um ano que é celebrado como mudança de paradigma em relação à questão da água no semiárido. 61 organizações da sociedade civil, reunidas no Recife durante a COP3, promovida pela ONU, lançam uma declaração do semiárido. O documento é resultado de anos de mobilização e de luta, como a que ocorreu em 1993. Várias organizações da sociedade civil, sindicatos, associações, igrejas, ONGs e cooperativas ocuparam o prédio da antiga Sudene no Recife. O ato é um marco histórico. A construção da ASA tem como contexto histórico o processo de mobilização da sociedade no início da década de 90, que culminou com a ocupação da Sudene. Nesta ocupação, a sociedade civil do semiárido, sindicatos, associações e igreja, pautaram o governo por uma nova lógica, a lógica de pensar o semiárido não como combate à seca, mas sim como convivência, para a melhoria de qualidade de vida das populações do semiárido. A Declaração do Semiárido é um documento de ruptura. No lugar de medidas paliativas e ocasionais no combate à seca, a declaração propõe a convivência com o semiárido. Inspirado nesse paradigma, as organizações que há décadas trabalhavam pela adoção de políticas públicas transformadoras para a região fundam a ASA, Articulação no Semiárido Brasileiro. Agregadas na ASA, as entidades da sociedade civil começam a trabalhar em programas que modifiquem de forma permanente a realidade do semiárido. A água é um direito de todos e não um privilégio de poucos.
A ASA também propõe que os programas adotados se transformem em políticas públicas efetivas e sistemáticas e que as famílias dos agricultores se tornem protagonistas da transformação social e econômica. A ASA hoje reúne mais de 700 organizações da sociedade civil. É um trabalho coletivo, democrático, direcionado para a implantação do desenvolvimento sustentável. Para isso, é preciso ampliar a reforma agrária, sobretudo no Nordeste, onde é maior a concentração de terras. Os dados do IBGE comprovam: apenas 30,5% da área de produção no país pertencem aos agricultores familiares. Mas são nesses estabelecimentos que são produzidos 60% dos alimentos consumidos no país. A agricultura familiar também absorve 77% dos 17,3 milhões de brasileiros e brasileiras que trabalham no campo. A agricultura familiar ela não detém a terra, em especial isso no semiárido. Porque terra e, obviamente, água representam poder. E tanto a terra como a água elas estão concentradas com fazendeiros, com latifundiários. Então é preciso democratizar isso. Criar estratégias da democratização da água significa dizer fortalecer a agricultura familiar e a partir disso produzir mais alimentos e criar uma nova relação de poder. Então é necessário e urgente a democratização da terra e a água na região do semiárido. Como ponta de lança de um conjunto de medidas que possibilitem a convivência com a seca, a ASA implantou o programa 1 milhão de cisternas, o P1MC, uma proposta elaborada pelas entidades populares. Iniciada no ano 2000 com a construção de 500 cisternas, a experiência se transformou em política pública, adotada nos vários níveis de governo e prevista no Orçamento Geral da União. Até 2008, o P1MC já construiu 220 mil reservatórios, cada um com capacidade de 16 mil litros. A meta é chegar a 1 milhão de cisternas. O semiárido é dotado de um índice de pluviosidade e de fontes de água que podem garantir a água para todas as pessoas. Acontece que há uma concentração injusta de água em propriedades e em pessoas. O P1MC busca inverter isso, busca levar a água a cada família, de sorte que cada uma possa ter acesso a esse bem que é fundamental para a sua segurança alimentar e nutricional. Isso representa um avanço significativo para as famílias beneficiadas. A água acumulada da chuva garante o consumo humano. Você consome uma água boa, uma água que você sabe a procedência, sabe de onde veio, né? E é você que cuida da procedência da sua água, né? Porque você limpa as calhas, você tem o cuidado com a cisterna, você sabe como tá ela, se está limpa, se não está limpa. Então, é por isso que não só as crianças, mas os adultos também, né? Por ser uma água de qualidade, a gente sabe que a saúde melhora muito. Aqui esta água pura e cristalina que vem da minha cisterna. Boa, chega e instala na garganta. O programa 1 milhão de cisternas vai continuar. Até lá, precisamos refletir sobre algumas questões. A experiência da ASA de reunir centenas de organizações e juntas sair de pequenos projetos e atuar eficientemente em políticas públicas é transferível para outras realidades? Como sua comunidade se organiza para resolver problemas comuns? Essas são algumas questões que propomos para você refletir com seu grupo, sua organização ou sua comunidade.